galera, hoje eu vou falar então sobre polígonos, dando continuidade aí às sequências de aula de geometria. Bom, os polígonos são figuras geométricas planas que têm mais que 4 lados. E no caso aqui, eu vou falar apenas de polígonos regulares. Então, se eu tenho um polígono, eu tenho uma figura que tem mais que 4 lados. Qualquer figura que tem mais que 4 lados, pode ser 5, 6, 7, assim por diante. Então o polígono tem essa característica enquanto aos lados. Quando eu falo polígono regular, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter polígonos em que todos os lados são iguais, ok? Então isso quer dizer polígono regular. Por exemplo, um pentágono em que todos os lados são iguais, um hexágono em que todos os lados são iguais, assim por diante. Então, vamos falar apenas sobre polígonos regulares aqui nessa aula, ok? Então, quais são as características dos polígonos regulares? Então, a primeira é, todos os lados são iguais, ok? Então, vamos desenhar aqui um pentágono, por exemplo. Tá aí um pentágono, se eu falar que o lado é L, então eu vou ter L, 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 ok? Fosse um hexágono, mesma coisa, todos os lados são iguais, então vamos chamar aqui L, L, L e L, ok? Então essa é a primeira característica dos polígonos, eles têm todos os lados iguais quando eles são regulares. Qual que é a próxima característica importante dos polígonos? Então tá aí, todos os ângulos internos são iguais. Então, se eu pegar o pentágono, por exemplo, eu vou ter todos os ângulos internos iguais. Alfa, 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 alfa. O mesmo vale para o hexágono. Todos os ângulos internos são iguais. Ok? Então, os polígonos têm essa característica. Quando eles são regulares, polígonos regulares têm todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Então, vamos ver aqui os casos dos polígonos para a gente ver como calcular a área do polígono e como saber o valor do ângulo interno de um polígono, ok? Vou fazer apenas 3 casos: o pentágono, o hexágono e o heptágono. Todos os outros vai seguir o mesmo raciocínio. Se você entender o raciocínio feito para esses 3, você vai ver que vale para todos os polígonos, ok? Então vamos lá. Começando com o pentágono regular. Vamos então desenhar aqui um pentágono regular. Tá, então o pentágono, e eu vou falar o seguinte: ele tem todos os ângulos internos iguais. Então, quanto que vale esses ângulos? Vamos desenhar aqui os ângulos internos. Bom, a maneira que a gente pode fazer isso é o seguinte: eu posso traçar uma linha desse vértice até esse vértice, ok? Então, vamos passar uma linha aqui, fazer tracejado para dividir aqui o pentágono. Se eu colocar nome aqui nos vértices, vértice A, B, C, D e E. Então, os vértices A, D e E formam um triângulo, ok? Vértices A, D e E formam um triângulo, ok? Eles formam um triângulo. Essa reta e a reta verde tracejada. E os vértices A, D, B e C formam um quadrilátero, ok? Então, temos aqui um triângulo e um quadrilátero. Então, a gente pode pensar o seguinte: vamos fazer aqui em azul. Esse ângulo aqui dentro do triângulo, eu vou chamar de beta, tá? Então, aqui vai ser o mesmo ângulo, beta. E o que vai sobrar aqui? Vai sobrar alfa menos beta. Então, aqui sobra alfa menos beta. Tá? Aqui o ângulo inteiro é alfa, e eu tirei um pedaço, chamei de beta, então sobra alfa menos beta. Então agora a gente pode usar o raciocínio que todo triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180. Então alfa
mais 2 beta tem que dar 180. Ok? E também a gente pode usar o raciocínio que em um quadrilátero a soma dos ângulos internos dá 360. Então eu vou ter 2α mais 2 vezes alfa menos beta vai dar 360. Ok? Então somei todos os ângulos do triângulo, está aqui. E somei todos os ângulos do quadrilátero, que está aqui. No triângulo dá 180 graus, no quadrilátero dá 360 graus. Sendo assim, agora a gente faz a resolução desse sistema. Virou um sistema linear. E a gente resolve então e acha o valor de alfa para saber qual que é o ângulo de um pentágono regular. Ok? Então, ó, se eu pegar e numerar aqui, ó, a equação 1 e a equação 2. Da equação 1, a gente tem o seguinte. 2 beta é igual a 180 menos alfa. Ok? E da equação 2, a gente tem 2 alfa mais 2 alfa menos 2 beta é igual a 360. Tá? Essa equação é a mesma equação 1, 2 aqui, quando eu executar a distributiva aqui. 2 vezes alfa dá 2 alfa, 2 vezes menos beta dá menos 2 beta, que está aqui. E aí é o seguinte, vamos então substituir esse 2 beta por 180 menos alfa. E aí eu vou ficar aí com a equação inteira apenas com alfa e vou achar o valor de alfa. Então vamos lá. Então eu vou ter 2 alfa mais 2 alfa, 4 alfa. Menos 2 beta, que eu vou substituir por 180 menos alfa, é igual a 360. Então o jogo de sinal aqui vai ficar assim, menos 180 mais alfa, e sobra o 360, ok? Ó, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então posso fazer alfa mais alfa, dá 5 alfa. É igual a 360 e 180 passa para o outro lado, mais 180. Portanto, 5 alfa é igual a 180 mais 360 vai dar 540. 540. Portanto, alfa é igual a 540 dividido por 5. Portanto, alfa é igual a 108 graus. Ok? Então, um pentágono regular tem todos os ângulos internos igual a 108 graus. Então tá aí, 108 graus. Agora, como que eu calculo a área do pentágono? Bom, se ele é regular, ele tem todos os lados iguais. Então vamos colocar aqui L, 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 L e L. Ok? Bom, a área do pentágono eu posso calcular sabendo o seguinte. Todo polígono regular ele pode ser inscrito dentro de uma circunferência de forma que todos os vértices vão estar sobre a circunferência. Da seguinte forma. Então eu tenho uma circunferência. E dentro dela eu tenho um pentágono. Desta forma aqui. Claro que o desenho não está perfeito, mas um pentágono regular vai estar inscrito na circunferência dessa forma. E aí você pode fazer o seguinte, você tem o centro da circunferência aqui. O que você vai ter? O raio da circunferência. Se eu traçar o raio da circunferência até dois vértices do pentágono, por exemplo, assim e assim, eu formei um triângulo, tá? O lado desse triângulo tem lados R, e o terceiro lado aqui, que é preto, é L, que é o lado do pentágono, tá? E com esse mesmo raciocínio você pode fazer nos outros vértices. Poderia fazer até aqui, até aqui, até aqui.
Então você tem aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então se você calcular a área dos 5 triângulos, que são todos iguais, você vai ter a área do pentágono. Então é o seguinte, se a gente calcular a área do triângulo e multiplicar por 5, dá a área do pentágono. Então se você tem o valor do lado, você vai ter esse triângulo aqui. Ok? Você vai ter o raio da circunferência. Nem sempre você vai ter o raio da circunferência. Você vai ter, na verdade, as informações do lado do pentágono e somente isso. Ok? Bom, existe uma reta aqui que vai do centro da circunferência até o lado do pentágono. Essa reta aqui, ela é a altura do triângulo isósceles aqui. E ela é chamada de apótema do pentágono. Ok? Aí essa reta aqui, dá para eu calcular o valor dessa apótema. Por quê? Porque eu tenho o valor de L, que é o lado do pentágono. E aí se eu pensar nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo verde, ele tem a seguinte característica. Eu vou chamar de A, esse lado aqui, que é a apótema, e vou chamar de L sobre 2, esse lado aqui, que é metade do lado do pentágono. Ok? E ele vai ter um ângulo interno aqui, que eu vou chamar de θ. Então, como determinar esse ângulo θ? Bom, uma circunferência, o ângulo completo dela é 2π. Ok? Para uma circunferência, ele dá uma volta inteira, 360 graus. Então, eu posso chamar de 2π. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de gama. Ok? E se eu pensar nos triângulos possíveis aqui dentro, eu tenho aqui, ó, gama, 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 gama. Tenho 5 ângulos gama nos triângulos possíveis que dá para formar dentro do pentágono. Ok? Então, eu posso escrever então que eu tenho 5 gamas dentro da circunferência. Então, eu tenho o seguinte. O ângulo total é 2π. Se eu dividir por 5, vai dar o ângulo gama. Certo? Que eu tenho 5 gamas lá dentro da circunferência. Então, gama é 2π sobre 5. E θ está aqui, ó. Θ é esse pedaço aqui. É a metade de gama. Então, θ é igual a 2π sobre 10. Ok? Muito bem. Então, agora que eu sei isso, eu consigo calcular a área do pentágono. Por quê? Porque eu sei o valor de θ. Com o valor de θ, eu consigo calcular o valor da apótema. Ok? Se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Ok? E eu conheço esse lado, que é L sobre 2. E conheço esse ângulo, que é 2π sobre 10. Então, se eu usar a função trigonométrica que relaciona esses dois lados aqui, que no caso é a função tangente, eu vou ter tangente de θ é igual a cateto oposto, que é esse aqui, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é A. Ok? Então, a apótema é igual a L dividido por 2 vezes a tangente de θ. Quem é θ? 2π sobre 10. Então, esse é o valor da apótema. E a apótema, ela é a altura do triângulo vermelho que estava aqui. Ok? Esse triângulo aqui. Que tem lados R, R e L. Então, esse lado L é a base, a apótema é a altura
base vezes altura dividido por 2 da área do triângulo. Então, a área do pentágono fica... Quantos triângulos tem lá dentro da circunferência? 5. Então, vamos ter que calcular 5 áreas de triângulo. Qual é a base do triângulo? L. Qual que é a altura? É a apótema. L dividido por 2 tangente de 2π sobre 10. Tudo isso, base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Ok? Então, base vezes altura dividido por 2. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Aí eu tenho 5 triângulos, são 5 vezes aqui. Então, a área de um pentágono é 5 lado ao quadrado dividido por 4 tangente de 2π sobre 10. Ok? Então tá aí a área do pentágono. Vamos ver agora o caso do hexágono, fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez com o pentágono aqui. Ok? O hexágono regular, ele tem uma característica interessante. Eu não preciso fazer todo aquele raciocínio que eu fiz do pentágono, pensando em apótema e blá blá blá. É claro, tudo que eu fiz para o pentágono vale para o hexágono também. Mas é mais simples no caso do hexágono calcular a área quando o hexágono é regular. Por quê? Eu tenho uma figura de 6 lados aqui. Só que esses lados aqui, eles têm a seguinte característica. L, 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 L. Se eu traçar as diagonais do hexágono, dessa forma aqui, vou formar triângulos. E o que tem de característica interessante aqui é que todos os triângulos aqui dentro são equiláteros. Ok? Logo, se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, se um lado é L, o outro também é L. Estou falando desse triângulo aqui, ó. Todo mundo tem lado L, eles são triângulos equiláteros. Logo, se são triângulos equiláteros, eu tenho quantos triângulos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Se eu for calcular a área do hexágono, é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Já vimos em aulas anteriores que a área do triângulo equilátero é igual a L quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, se eu multiplico isso por 6, dá a área do hexágono. Nesse caso, a área do hexágono sai de forma tranquila assim, só com essa característica que ele tem, que todos os triângulos que ficam formados pelas diagonais são equiláteros. Ok? E se os triângulos são equiláteros, quanto vale esse ângulo? 60. E esse outro ângulo? 60. Ok? Logo, os ângulos internos do hexágono, se eu chamar ele de alfa, vai ser 60 mais 60. Ok? O ângulo entre as duas retas pretas aqui. Então, o ângulo interno de um hexágono é igual a 120 graus. Ok? Então, o hexágono tem essa característica de todos os triângulos formados pelas diagonais serem equiláteros. Logo, eu consigo então calcular diretamente a área dele, pensando em 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ok? Se você usar o raciocínio feito no pentágono e usar aquela questão das apótemas e calcular a área
você vai ver que dá exatamente a mesma coisa, ok? No triângulo equilátero, eu vou ter essa reta aqui, ó, sendo a apótema, vou colocar a letra A aqui, e eu vou poder analisar então esse triângulo aqui, ó. E esse triângulo aqui, ele tem lados R, que é o raio da circunferência, A, que é a apótema, e L sobre 2. Aqui é aquele ângulo θ, ok? Que está aqui. E o ângulo inteiro do triângulo eu chamei de gama, no exercício anterior lá do pentágono. θ é gama sobre 2. Porém aqui eu já sei o valor de gama. Por quê? Eu afirmei que os triângulos são equiláteros, então gama é igual a 60 graus. Se gama é 60 graus, então θ é 30 graus. θ é igual a 30 graus. A apótema é igual a L dividido por 2 vezes a tangente de θ, que é 30. Ok? Se a gente voltar lá no pentágono, você vai ver que é isso. L dividido por 2 vezes a tangente do ângulo θ. Nesse caso, o ângulo θ é 30. Bom, tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a apótema é igual a L dividido por 2, raiz de 3 sobre 3. Então a apótema vai ficar como? Ó, a apótema vai ficar L sobre 2. Né? O raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Por quê? Se você pegar 1 sobre raiz de 3 e fizer a racionalização, você chega nisso aqui, que é raiz de 3 sobre 3. Então, a apótema vai ficar L raiz de 3 dividido por 2. Então, se eu sair daqui e calcular a área baseado na apótema, a área do hexágono vai ficar 6 vezes o lado do triângulo, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 dividido por 2, dividido por 2, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Então, multiplicado por meio. Então, fica 6, L vezes L. L ao quadrado, vezes a raiz de 3. E esse 2 vezes esse 2 vai dar 4. Exatamente a mesma fórmula que eu achei aqui em cima. 6L ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Está aqui. Mesma coisa. 6L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? O que eu quis fazer com esse raciocínio aqui? Eu já sabia que a fórmula tinha que dar isso. Mas por que eu fiz todo o raciocínio usando a questão da apótema? Para mostrar que o raciocínio que eu fiz da apótema para o pentágono também vale para o hexágono. E vai valer para o heptágono, para o octógono, para todos os polígonos, ok? Se o polígono for regular, eu consigo escrever ele dentro de uma circunferência. E aí eu consigo então definir a apótema, e com a apótema eu consigo definir a área desse polígono, ok? Então tá aí. Eu disse que ia fazer o raciocínio para pentágono, hexágono e heptágono, porque eu tinha a intenção de pular a parte de apótema do hexágono. Porém, eu fiz aqui a parte da apótema do hexágono para ficar claro que vai valer esse raciocínio de apótema para todos os polígonos. Então, eu não vou fazer do heptágono. Porém, se você for fazer, o raciocínio é o mesmo. Usa o raciocínio do pentágono e aplica no heptágono, ok? Em vez de ter 5 triângulos lá dentro, vai ter 7, porque o heptágono tem 7 lados. E o raciocínio vai ser o mesmo, ok? Eu fiz então pentágono, hexágono e o heptágono, ok? Então vamos fazer uma tabelinha assim, ó. Pentágono, o que ele tem? 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Ok? Como ficou a área? Ficou 5 lado ao quadrado, dividido por 4,
tangente de 2π sobre 10, ok? Para o hexágono, ficou 6 lado ao quadrado, dividido por 4 tangente de 30, que é 2π sobre 12. 2π é 360 graus. 360 dividido por 12 dá 30. Então, estou trocando aqui 30 graus que eu usei para 2π sobre 12. Eu quero fazer um raciocínio aqui. E o heptágono ficou 7 lado ao quadrado dividido por 4 tangente de 2π sobre 14. Então, dessas três fórmulas, eu quero dizer o seguinte. Eu posso pensar numa fórmula geral para a área de um polígono. Ok? Então, o que a gente pode pensar? Pode pensar o seguinte. Aqui, ó, sempre aparece o número de lados dos polígonos. Pentágono, 5 lados, apareceu 5. Hexágono, 6 lados, apareceu 6. Heptágono, 7 lados, apareceu 7. Ok? E aqui, ó, a gente pode pensar assim, sempre 2 vezes 5 para dar 10. 2 vezes 6 para dar 12. E 2 vezes 7 para dar 14. Certo? Então, eu posso pensar numa fórmula geral para a área do polígono, que é assim. A área de um polígono é igual ao número de lados vezes o comprimento do lado ao quadrado, dividido por 4 vezes a tangente de 2π dividido por 2 vezes o número de lado. Ok? Então aqui 2 com 2 se cancelam. Então a área de um polígono qualquer é igual ao número de lado vezes o lado ao quadrado dividido por 4 vezes a tangente de π sobre o número de lados. Ok? Então tá aí uma fórmula geral para o cálculo da área de polígonos. Então, se tiver 8 lados, substitui n por 8 nessa fórmula. Se tiver 5 lados, substitui n por 5 nessa fórmula. Se tiver 7 lados, substitui n por 7 nessa fórmula. Então, assim eu concluo toda a parte teórica que eu queria falar de polígonos. A área de um polígono é dessa forma que eu posso calcular. No caso do hexágono, tem aquele fator lá, que ele é um caso especial, que eu posso pensar em 6 triângulos equiláteros dentro dele, mas essa fórmula também vale para ele. Vamos ver aqui uns exemplos de cálculo de áreas, aplicando essa equação para praticar o que nós vimos até agora. Então aqui eu tenho 2 polígonos e eu quero calcular a área desses polígonos. No item A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então ele é um octógono. Ok? Calculando a área então. Vamos aplicar a equação da área de um polígono. Como que é a equação da área de um polígono? A área de um polígono é o número de lados vezes o lado ao quadrado, dividido por 4 vezes a tangente de π sobre o número dos lados. Então a área do octógono vai ficar 8 vezes o lado ao quadrado, que é 3 centímetros ao quadrado, dividido por 4 vezes a tangente de π sobre 8. Bom, 8 por 4 dá 2, já posso simplificar e colocar 2 em cima. Então fica área igual a 2, 3 ao quadrado dá 9, sobre tangente de π sobre 8. Então a área do octógono vai ficar 18 sobre tangente de π sobre 8 centímetros quadrados.
A tangente de π sobre 8, eu não sei. Então, vamos deixar dessa forma mesmo. Num caso igual a esse, o problema poderia colocar assim: use o valor tangente de π sobre 8 igual a blá blá blá. E daria um valor lá. Ok? Mas nesse caso não deu, deixa assim mesmo. Então, a área deu esse valor que está aqui embaixo, 18 sobre a tangente de π sobre 8 centímetros quadrados. Vamos lá então para o hexágono. Bom, no hexágono eu sei que dentro dele tem 6 triângulos equiláteros, então a área é 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a área vai ficar 6 vezes o lado é 2 centímetros, 2 ao quadrado dá 4, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Então, a área vai ficar assim. Bom, 4 dividido por 4 vai dar 1, então vai ficar apenas 6 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, essa aí é a parte de polígonos que eu queria passar. Eu gostaria de deixar claro que o raciocínio feito aqui no pentágono vale para todos os polígonos. Aí nós geramos uma fórmula geral para a área do polígono. Eu não falei de perímetro, mas claro que o perímetro é a soma dos comprimentos de todos os lados. Então, isso vale para qualquer figura geométrica plana. E se você quiser saber o ângulo interno de outros polígonos, eu fiz apenas para o pentágono e hexágono, você deve usar o mesmo raciocínio que eu usei lá no pentágono. Você divide a sua figura em figuras que você conheça. Por exemplo, se fosse esse octógono, eu poderia dividir o octógono da seguinte maneira: traço essa reta aqui, traço essa reta aqui. Então, teria, vamos fazer aqui de outra cor, um retângulo aqui. Aqui eu teria um trapézio e aqui outro trapézio. Ok? E aí você pode definir os ângulos internos aqui. Então, eu defini aqui como alfa, 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 alfa e alfa. Como isso aqui é um retângulo, então isso aqui é 90, 90, 90 e 90 graus. Então esse pedaço que sobrou aqui é 90 menos alfa. Aqui, 90 menos alfa. Aqui é 90 menos alfa. E aqui, 90 menos alfa. Então você faz um raciocínio agora calculando os ângulos aí. Ok? Então, se você pegar esse trapézio aqui, a soma de todos os ângulos tem que dar 360. Você acha o valor de alfa. Porque todos os ângulos aqui já dependem de alfa. E assim por diante, você vai raciocinando, você acha o valor de alfa. Sendo assim, você acha o valor do ângulo interno de um octógono. Ok? Então é isso aí. Por hoje é só. Gostaria só de deixar isso aqui como aula de hoje. A teoria sobre os polígonos. Quem curtiu, dá um like aí e se inscreva no canal. Até a próxima.